Boa tarde a todos. Vamos começar aqui o nosso segundo dia do simpósio. Como vocês sabem, esse simpósio foi coordenado por mim, eu sou Gilberto Araújo, né, antes quem não me conhece, eu sou professor de literatura brasileira aqui do nosso programa de pós-graduação em letras vernáculas, e esse simpósio é organizado por mim, juntamente com a professora Maria Lúcia Guimarães Faria, né, Malu, que também é professora aqui do programa, e a professora Maria Aparecida Fontes, da Universidade de Pádua, na Itália. Eu acho que até por essa vocação meio agregadora do tema, né, nós tivemos um recorde aí de inscrições que foi realmente muito grande, por isso vocês devem ter percebido que nós temos muitas salas simultâneas no nosso simpósio, para que a gente conseguisse se dividir e atendesse a todo mundo que fez a inscrição, né. Bom, então para nós é uma grande alegria, de fato, ter o senhor aqui nesse momento, e é muito bom porque a gente tem a possibilidade de ter contato mais efetivo com outras universidades, né. Na verdade, esse foi um critério também bastante interessante no nosso simpósio, que a gente conseguiu reunir pessoas de muitas partes do Brasil e do mundo também, né, o que para nós é uma alegria multiplicada. Eu estava dizendo ali para eles no início que a gente tem esse teto das 4 horas da tarde para encerrar, e originalmente nós éramos 6 aqui para falar, né, o que matematicamente daria mais ou menos aí uns 15 minutos para cada um, para ter um pedacinho depois para debate, para conversa, mas um dos participantes, o Glauco, teve uma emergência e não vai poder vir, né? Então somos só 5, e aí eu acho que fica ok para todo mundo se a gente estender até 20 minutos de fala para cada pessoa, e aí nos sobra um pedacinho de tempo também para conversar no final, tá? Nessa sala também vocês estão vendo o Anderson, que é o nosso monitor, que está aqui para auxiliar para qualquer tipo de problema, e deixo também como aviso prévio para vocês que talvez pelo peso de algumas apresentações, às vezes o Google Meet dá umas paradas, né? Trava de vez em quando a tela, eventualmente alguma conexão caia, mesmo que a conexão da internet não tenha caído, então se eu desaparecer, o Anderson está aqui para me socorrer e eventualmente eu volto logo para a gente continuar o nosso papo, certo? Eu pensei em organizar aqui por ordem alfabética, de fato, para ficar, digamos, uma democracia alheia à minha vontade, e a gente faz isso por ordem alfabética, né? Então, seguindo esse critério aí, a gente começaria pelo Alexandre Marzullo, que é aqui do UFRJ, que tem o trabalho para a gente apresentar aqui, que é a canção popular como objeto estético, bossa nova, literatura e a Gaia Ciência brasileira. Então, Alexandre, fica à vontade, por favor, aí você tem os 20 minutinhos. Eu só vou pedir a vocês, porque pode ser que apareça alguém de Libras, é melhor que a gente desligue a câmera enquanto só uma pessoa fala, tá? Desligar a câmera e o microfone, porque aí concentra o aspecto visual nessa pessoa, tá bom? Então, Alexandre, fica à vontade. Pessoal, acho que o Alexandre ou não viu aqui, ou deve estar fora do computador. Vamos seguir a ordem alfabética, então aqui a gente passa para a segunda pessoa, que é a Anelise Estrela, que é da Unicamp, e vai apresentar para a gente a poesia de Hélio Oiticica entre 1964 e 1968. Então, Anelise, por favor. Tá bem. Obrigada, Gilberto. Obrigado, organizadores, pessoal, os colegas que estão aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês podem só, por favor, me dar um ok para ver se vocês veem a tela? Pode deixar. Quando aparecer o aviso, pode deixar. Eu acho que eu já sei fazer isso, mas só não vou conseguir deixar inteira, pronto, porque tá senão eu não consigo ver vocês, não consigo me ver. Foi? Foi. Tá, beleza. Bom, boa tarde a todos, eu sou a Anelise, sou doutoranda em Teoria e História Literária na Unicamp, entrei esse ano, e hoje aqui, então, vou fazer um percurso que é basicamente a continuação, na verdade, de todo o caminho acadêmico que eu tenho feito desde a graduação, quando eu entrei em contato com a obra do Hélio, e pude estudar uma bandeira em específico, seja marginal, seja herói. No mestrado eu me expandi também, e fui estudar todas as obras de 60 que tinham algum tipo de inscrição, e agora no doutorado eu estou investigando algumas poesias, um material em larga medida inédito. Então hoje, apesar desse título também da fala, né, entre 64 e 68, eu me concentro um pouco para falar do aspecto de 64 especificamente. Eu separei um texto aqui para ler para vocês, vou tentar não ler tanto assim, né, mas vamos lá. A poesia de Hélio Oiticica entre 64 e 68.
No dia 21 de julho de 1964, o artista brasileiro Hélio Oiticica escreve um texto em que registra seu desejo de instaurar uma nova fase de trabalho, a poética secreta, justificada por uma imperiosa necessidade de expressão verbal. No seu arquivo, grande parte digitalizado em parceria com o Itaú Cultural, é possível encontrar diversos poemas. Tomo como objeto de estudo os poemas escritos entre 64 e 68. O início desse recorte se justifica, pois é o momento em que ele inaugura essa escrita, enquanto o fim se dá por 68 ter sido o último ano antes dele ter viajado para o exterior. Como um artista que não separou obra e vida, muito pelo contrário, de uma maneira bem Foucaultiana, fez da sua obra de arte a sua vida e deixou-se influenciar seu trabalho, é preciso, em primeiro lugar, contextualizar o ano de 64. Em 64, diversas mudanças de ordens política e pessoal conduziram e afetaram a vida do Hélio. Um golpe para a tomada do poder do Estado brasileiro pelos militares, o silêncio do neoconcretismo enquanto movimento, a morte de seu pai, a sua primeira ida à comunidade da Mangueira, a descoberta do samba e da dança e, consequentemente, as primeiras criações dos parangolés. Percebe-se aqui episódios decisivos que provavelmente influenciaram sua obra. Não por menos, parece surgir em 64 o texto Poética Secreta, em que extrapola sua prática de artista visual e se estende à literatura. É preciso lembrar, é claro, que esses textos não são os primeiros e nem os únicos de uma prática que a gente pode chamar do Hélio de literária, uma vez que desde adolescente e jovenzinho ele escrevia peça de teatro, conto, entre outros textos. Além disso, como a gente já tem vários estudos por aí, né, existe uma imensa uma dobra da obra do Hélio, que é textual além da visual, principalmente os textos de 50 e 60, e na década de 70, a gente sabe que houve aquele desejo e preparação para realizar um livro, os conglomerados ou os newyorkeses. De todo modo, nos interessa aqui o gesto inaugural e a sequência de poemas encontrados no arquivo a partir de 64. O texto de julho de 64 está no caderno de notas do artista, sobre o qual ele também escreve a fim de dar explicações. Leia o Hélio. Vou só passar o slide aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, esse texto aqui agora. Leia o Hélio. A série de notas que se inicia aqui é a cópia do pequeno caderno, notebook, que tenho sempre comigo na rua quando saio, e no qual escrevo notas que para mim são imprescindíveis, pois, pelo fato de serem rápidas e inadiáveis, contam elementos que talvez ao escrever em casa e mais pensadamente não viriam à baila. A memória é traiçoeira e modifica, quando não joga no esquecimento, pensamentos preciosos. É preciso lembrar que são notas, e que a maioria delas são começos ou proposições para futuros desenvolvimentos. Aqui a gente já vê uma espécie de conexão com a história da literatura, com alguma tradição desse texto que não chega a fazer parte de um gênero textual, mas sem dúvidas é uma prática recorrente no universo do escritor, que é de carregar uma cadernetinha no bolso e fazer anotações, tomar notas, talvez aleatórias, mais rigorosas, sobre o mundo. Além disso, parece haver uma espécie de aviso àqueles que encontrarem o caderno. Esses escritos são apenas proposições, isto é, sugestões, ideias despretensiosas. Para um artista como Hélio Oiticica, que se dedicou com vigor à escrita de textos ensaísticos, rigorosos, com referências, revisados, extensos, parece ser importante deixar claro qual é o caráter do que está nesse caderno. Dentro, então, desse caderno de notas, está o Poética Secreta e mesmo alguns poemas. Vale dizer que, ao lidar com um arquivo tão amplo como o de Oiticica, posto um mal-estar por não haver certeza de que estamos dando conta de tudo. Os poemas que recolhidos aqui e apresentados, eles foram encontrados durante as pesquisas que fiz no acervo entre 2015 e 2019. Ainda não houve, pelo tempo hábil do doutorado até o momento, e também por conta da pandemia, uma vez que o acervo lá no Jardim Botânico está fechado, uma nova busca aprofundada pelo arquivo a fim de certificar a existência de outros textos. Então, leio novamente o Hélio aqui, o texto da Poética Secreta. Passou para vocês? Sim. Tá. Então, esse texto é o texto de 21 de julho de 64. Leio o Hélio. Começo aqui hoje o que chamarei de poética secreta, ou seja, aquilo que me expressarei em sentido verbal poeticamente. O verdadeiro lírico é imediato, isto é, o imediato que se faria eterno na expressão poética lírica. Exatamente o polo oposto da minha alma plástica, toda orientada para uma expressão que exclui o passageiro, os acidentes mesquinhos, apesar de os abarcar. Está, porém, acima deles em plano ideal, o que não acontece na lírica e em poesia.
pois o que pode ser mesquinho, dia a dia, torna-se vivência e eterniza-se no poema, se bem que o lírico se oriente também para um plano ideal, mas o passageiro é que constitui o cerne do material. Secreto é o que quero, pois que não sou poeta, mas uma imperiosa necessidade me leva à expressão verbal. Quando me encontro aqui nas vivências cotidianas, que nas obras procuro construir idealmente, vivências da obra transformando vivências do cotidiano, aqui essas vivências constroem o pensamento ideal e orientam-no em novas perspectivas, numa outra visão. Desconcertante, por certo, principalmente agora, para mim. A experiência de que se convencionou chamar vida toca aqui o seu dedo no ideal das aspirações, da liberdade, da vontade, mostra certas vias, certas intuições, surgem em botão, florescência do cotidiano. Os poemas que surgirão aqui tendem a sintetizar essas vivências, fluem, assim o quero, no espaço linear dessas folhas, em continuidade. Então, para uma visão do projeto geral do Oiticic, eu acho que é um dado muito importante a gente pensar sobre a nomeação dessa fase, né? Não é por acaso que ele escolhe classificar essa série de poemas escritos em 64, a partir de 64, como poética ao invés de poesia, por exemplo. Esse gesto e essa escolha são significativos no sentido de que, apesar das características e formas próprias da poesia, o artista pretendia uma classificação mais ampla com os seus textos, qual seja, né, essa da poética. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o Hélio contextualiza aqui o que ele pensa a respeito da poesia, e talvez aparece uma proposição um pouco simplista do que seja a poesia. A poesia, para o Hélio, parece ser aquela arte que se dá no rotineiro, no mesquinho, enquanto as artes visuais, a sua outra dobra, são mais complexas, uma vez que excluem o passageiro. Trata-se de uma visão estereotipada da poesia, visão essa que permite mostrar um avesso do que interessa para ele, pessoalmente, como artista. Ao mesmo tempo, o texto parece ser o resultado de um pouco de uma modéstia que salva ele enquanto poeta. Tem uma cena paradoxal aqui, sem dúvidas, né, em que a gente vê um sujeito que quer ser poeta, mas ao mesmo tempo ele nega essa condição. De qualquer modo, mais uma vez, né, é importante a gente pensar que aparece aqui um artista que tem o seu DNA nas artes visuais e que agora ele quer escrever e escrever poesia. Então, ele se aproxima da escrita enquanto parte do seu trabalho artístico e não mais apenas como uma atividade crítica e conceitual, como ele vinha fazendo exaustivamente. Por mais que ele mesmo abdique da sua qualidade enquanto poeta, ao definir o que ele faz como poesia, fica difícil dissociar uma coisa da outra. No trato dos poemas, o trabalho aqui precisa se desenvolver para além de uma leitura atenta e crítica, pois também é preciso fazer escolhas de edição dos mesmos, uma vez que eles estão apenas no facsímile do manuscrito ou da datilografia. Para ilustrar questões dessa natureza que já foram encontradas durante esse primeiro ano aqui, né, do doutorado, bem como o tipo de leitura que eu estou realizando para os textos, eu estou trazendo um primeiro poema, que é esse que se segue juntamente ao texto que foi lido agora, aqui, né, essas 3 estrofes. Só, que não era só no tempo, ave, ó beleza, que já é lembrança. Belo, o belo, sem conceito. Primeiramente, foi preciso fazer uma escolha de leitura e edição. O que fazer com os traços centrais entre os versos? Tratam-se de 3 poemas ou é um poema? Os traços dividem o texto em 3 haikais ou são uma forma de separar estrofes? Optei em seguir o segundo caminho, que entende esse texto como apenas um poema, no qual há traços que separam as estrofes para além da separação espacial que comumente é dada. Essa opção justifica-se pelo fato de que a dimensão visual é fundamental para considerar o texto, tanto pelo fato dele ter sido escrito por um artista, o Hélio, quanto pelo fato dele se tratar de um facsímile. Consideramos, assim, a página dupla, isto é, o texto Poética Secreta e o poema como uma coisa só. Além disso, o uso dos traços não se repete nessa prática poética dele, né? Nenhum outro poema, mesmo os mais curtos, com 2 ou 3 páginas, os mais curtos com 2 ou 3 versos, vão dividir página com outro poema. Para análise deste poema e de todos os outros, eu procuro olhar e seguir uma mesma metodologia, que é olhar os aspectos relativos à versificação, rima, métrica, ritmo, verso, as questões de elocução, as questões temáticas e, por fim, a relação da poesia com a própria obra do Hélio. Entramos, então, no poema. Na constituição das 3 estrofes é possível identificar um padrão. Todas são constituídas igualmente por 3 versos, sendo que os primeiros versos são formulados por apenas uma palavra. Ademais, há a presença da vírgula no final dos segundos e ponto final dos terceiros.
Também reconhecemos semelhanças entre a primeira e a última estrofe. A repetição de palavras no primeiro e no segundo verso de cada, só e belo, e os últimos 2 versos fazem uma rima assonante, tempo, conceito. Em relação à sintaxe do poema, a maneira pela qual Oiticica opta por organizar as palavras é simples, uma vez que as orações estão todas na ordem direta. No entanto, na última estrofe não há a presença de nenhum verbo. Já nas 2 primeiras estrofes, nota-se que o uso do que com a finalidade de introduzir o predicado verbal da oração. Há também a presença de um léxico que traz o passado para dentro do poema, cuja expressão se dá nas palavras era, tempo e lembrança. Tais palavras deixam evidente a necessidade de olhar para o passado, no caso, o passado da arte tradicional, para compreender o que já aconteceu em termos de definição e conceito, de modo que se possa, no presente, afirmar a novidade. Nessa perspectiva, aparecem 2 tópicos no poema. O paradoxo de estar ou não sozinho, concentrado na primeira estrofe, e a mudança do conceito de belo nas últimas 2 estrofes. Resulta, como tema central, a ideia de uma recusa do conceito de belo e justamente a fixação de uma beleza solitária, individual. Se ela é individual, portanto, ela é sempre imutável, sempre diferente em comparação à do outro. Emana do poema uma satisfação do próprio poeta em ter deixado a beleza no passado, hoje entendida apenas como uma lembrança, uma recordação. Tal satisfação é vista principalmente na segunda estrofe. Ave, ó beleza, que já é lembrança. A escolha e o uso da interjeição ave, para a qual se recorre classicamente a fim de expressar alegria, confirma tal ideia, bem como o uso de ó, que indica um espanto admirativo. Concomitantemente, o uso que Oiticica faz de expressões que são recorrentes em poemas de louvor nos faz suspeitar de certa ironia, reforçada no verso seguinte com a noção de ser apenas lembrança à autoridade antiga. Aqui, entende-se a beleza citada e superada por Hélio como aquela que se refere ao ideal de perfeição, harmonia e graça, representado em extenso período da arte antiga de matriz clássica através de coisas como simetria e proporção. Evidentemente, o Oiticica não é o primeiro, né, e nem está sozinho em assumir essa posição contrária ao padrão do belo clássico. Essas críticas e juízos artísticos vão surgir desde o final do século XVIII com o romantismo na Europa. Por fim, a conclusão do poema é a de que, sem dúvida, há uma ideia de belo, enfatizada por Oiticica pela repetição da própria palavra belo na última estrofe, contudo, não resulta dali, né, uma ideia única, pois não há, ou para o Hélio pelo menos não deveria haver, uma padronização do que é agradável aos olhos e às emoções em sentido generalizado e único. O belo, como especifica no último verso, é, sobretudo, um sem conceito. Isto é, Oiticica quer escapar não apenas daquilo que foi padronizado, mas também de toda uma formação e uma definição intelectuais de um ente, um objeto. O argumento de Oiticica dentro da poesia não é novo em termos de poética contemporânea, mas é interessante perceber a relação da noção de sem conceito com o tipo de inovação que produziu em suas obras plásticas, o que implicou em testagem de materiais, suportes, paleta de cores e principalmente no estabelecimento de uma nova relação do público com a obra, que já não dizia respeito aos valores basicamente contemplativos ou reflexivos da tradição pictórica. É fazendo uma poesia apoiada na divisão em versos e estrofes em uma métrica relativamente regular e na presença da rima, mas, ao mesmo tempo, trazendo um ritmo complexo de síntese radical, que o Hélio vai dar início à sua poesia nesse primeiro poema apresentado aqui da Poética Secreta. Eu trouxe aqui só para ilustrar a questão que eu comentei, acho que dá tempo, tem tempo? Tá, só para ilustrar a questão da justificativa, né, que isso pegou bastante para mim, depois a gente pode conversar no debate se eu escolheria editar como 3 poemas ou como um poema só. Eu trouxe um outro poeminha dele, também bem próximo, 5 de agosto de 64, em que ele usa apenas uma página para colocar um único poema, né, o que ficou Sedimentação da Lembrança. Ao todo, acho que eu esqueci de falar isso, né? Ao todo eu tenho até agora 26 poemas do Hélio, e o trabalho de investigação do doutorado é investigar mesmo esses 26 poemas, mais ou menos como eu fiz como esse primeiro que eu pude apresentar aqui para vocês. Além de entender, é claro, esse texto das notas e o texto da Poética Secreta, que é importantíssimo também. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e aguardo os comentários.
Bom, Annelise, muito obrigado. Como eu falei, também vou deixar os comentários meus todos por final, qualquer opinião aqui ou pergunta que eu queira fazer. Só vou pedir para você interromper, por favor, a sua apresentação de tela. Ótimo, beleza. Então a gente agora tinha combinado que o Alexandre Marzuno vai falar, né, para a gente respeitar a ordem alfabética que estava aqui. O Alexandre é do FRJ, como eu tinha dito, né, e vai apresentar o trabalho A Canção Popular como Objeto Estético, Bossa Nova, Literatura e HE Ciência Brasileira. Alexandre, muito obrigado. Aí você tem 20 minutinhos, tá? Obrigado, Gilberto. Um prazer estar aqui no Congresso. Eu estou falando do celular, então não tenho como compartilhar a tela e optei por ler o texto que eu escrevi. Falar sobre a canção popular como objeto estético, bossa nova, literatura e HE Ciência Brasileira, né, nesse termo de José Miguel Wisnik. Para José Miguel Wisnik, a canção se manifesta como uma linguagem artística essencialmente polivalente, com intuitos e potencialidades estéticas, e por isso geradora de uma espécie de saber capaz de determinar a experiência cultural brasileira. Neste sentido, para o estudioso, a tradição da canção popular brasileira forjou uma legítima gaia ciência nacional, expressão cunhada a partir da célebre obra de Nietzsche, uma formulação que possui fortuna própria, visto que gaia ciência, na obra do filósofo alemão, referencia explicitamente o alegre saber dos trovadores medievais. Abre aspas, um saber inteiramente dedicado à capacidade de viver intensamente, ao envolvimento amoroso, à exaltação da natureza, à experiência da verdadeira liberdade e, sobretudo, a fina arte de tecer versos e fazer da própria vida individual, ela mesma, uma obra de arte. Fecha aspas. Essa definição da gaia ciência trovadoresca é do pesquisador José da Assunção Barros. Mas voltando à gaia ciência brasileira, como Wisnik diz, a canção puxa por todos os lados. Significa dizer que a canção popular tem, em tese, uma capacidade dialética em relação ao mundo, a qual é percebida por Wisnik como um campo de permeabilidades. Uma elaboração hábil, essa elaboração de Wisnik, do campo de permeabilidade da canção, porque ela sugere e esclarece a um só tempo a convivência de qualidades diferentes no mesmo lugar, na canção. Para o estudioso, essas qualidades diferentes subsumem-se na canção principalmente através da confluência entre dois campos, de um lado, o que ele chama de citação culta, e do outro, fluência lírica. Citação culta representada especialmente pela poesia e literatura, quer dizer, a permeabilidade da canção para a poesia e literatura, e fluência lírica sendo o campo tipicamente popular da vivência do cotidiano. Este campo de permeabilidades, a partir do momento que ele é potencializado, né, ele é uma potencialidade da canção, ele dá ensejo ao surgimento desse saber especial que vai forjar a essência da canção. E o momento onde isso é deflagrado, de modo inequívoco, é com o surgimento da bossa nova, e especialmente graças à transição do poeta Vinícius de Moraes do livro para a canção. Essa transição de Vinícius de Moraes parece ter tido o condão de inaugurar uma espécie de permissão simbólica para a consideração da canção como objeto estético relevante, produtor de um saber cultural. E a partir do gesto de Vinícius, a fronteira entre poesia escrita e poesia cantada foi devassada, digamos assim, por gerações e gerações de compositores e letristas posteriores a Vinícius, leitores dos grandes poetas modernos. Vinícius, ele mesmo, um dos grandes poetas modernos. De modo que, aprofundando a argumentação de Wisnik, outro estudioso sobre a canção, Marcos Lacerda, aponta nesta migração de Vinícius de Moraes do livro para a canção uma espécie de virada epistemológica no modo de se fazer canção no Brasil. Ou seja, no processo de formação da bossa nova, houve uma transformação na própria apreensão daquilo que seria a canção, uma reconsideração da própria ideia de canção popular. Como Wisnik comenta, ao deflagrarem a permeabilidade da canção, os bossa-novistas forjaram, abre aspas, um campo de cruzamentos muito dificilmente inteligível, à luz da distinção usual entre música de entretenimento e música informativa e criativa. São as palavras de Wisnik, né? E que podemos traduzir, né, como dizendo que a bossa nova alterou a própria percepção do campo crítico da época acerca da ideia de canção. Um resumo de tudo isso que eu acabei de dizer seria simplesmente afirmar que a bossa nova, a partir da bossa nova, por conta destes desdobramentos,
né, e levando em consideração suas conquistas, a partir da bossa nova, a canção popular passa a ser tomada na altura daquilo que ela realmente pode ser, isto é, como objeto estético, e como tal, estaria apta a uma reflexão para além de suas fronteiras, com qualidade filosófica. Sob certo sentido, ela passa realmente a instigar seus compositores a esta reflexão peculiar sobre o próprio ofício. Dentro desse horizonte imenso de possibilidades que a permeabilidade da canção abre, que a articulação da canção, da fluência lírica com a poesia e a literatura abrem, é como se os compositores se deparassem com esse enigma sobre o que seria, de fato, a canção. E como eu escrevo, é como se, ao confluir para o seio da canção as instâncias da alta cultura, misturando-as com o caldo popular típico do cancioneiro urbano, e retornar de tais sem perder o prumo, sem deixar de ser canção, a bossa nova trouxesse consigo um espanto de origem. Em suma, é quase como se a nova canção assim configurada encampasse a pergunta derradeira que constitui uma filosofia. A pergunta, no caso, afinal, o que é isto? Né? A pergunta inauguradora da filosofia. Mas que, denotada sobre um suporte musical que se presta ao canto, sobre uma linguagem artística, né, específica, essa pergunta se articula como, afinal, o que é a canção? Essa qualidade reflexiva inaugurada pela bossa nova é perceptível, sobretudo, no título de algumas de suas emblemáticas canções, como Desafinado, Samba de uma Nota Só, Influência do Jazz, todos esses títulos referindo-se aos limites e especificidades líricas e ou musicais, ou da canção ou de sua prática. Mas a maior claridade nesse tema, sem dúvida, se depreende da própria letra de canções como Bim Bom e Obalalá, ambas de autoria de João Gilberto. Bim Bom foi composta na forma de um baião bossa novista, tornada célebre pela delicada evocação de inocência que suas assonâncias sem sentido, no dizer de Lorenzo Mami, crítico e curador de arte, essas assonâncias sem sentido assumem. Vou ler a letra aqui de Bim Bom. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. Meu coração pediu assim só. Bim bom, bim, bim bom. Bim bom, bim, bim bom, bim bom. Sensacional. Como vemos acima, como acabamos de escutar, a expressão de Lorenzo Mami é válida, mas somente na medida em que manifesta a estranheza lírica de João Gilberto. Pois se o valor puramente semântico da construção bim bom é certamente debatível, a construção poética possui imensa presença. O bim bom João Gilbertiano é a justa medida do coração. O verso, né? Meu coração pediu assim só. E que o bim bom se dirige ao próprio ritmo da canção. Um ritmo tão alegre quanto atávico, um baião, um gênero regional. E exatamente por isso, idílico. Uma espécie de tempo sem tempo que tudo reúne e que, portanto, essencializa a própria experiência da canção. Os limites e o próprio território da canção, portanto, são, em ritmo e alegria, despretensiosamente reconfigurados. Despretensiosamente, mas intencionalmente reconfigurados. Como um jogo no qual fazem parte o compositor, o ouvinte e todo o repertório da canção popular até aquele momento. Bim Bom representa de forma inequívoca e contundente o corte epistemológico que a bossa nova imprime no campo da canção popular. E não por acaso foi extensamente comentado por um dos maiores críticos estudiosos da canção, que é o Walter Garcia. Mas voltando ao texto, da mesma forma, em Obalalá, também de autoria de João Gilberto, o próprio enigma da canção transparece. Configurado aqui por outra assonância sem sentido, no caso o Obalalá, mas que de modo até mais explícito do que em Bim Bom, tal assonância qualifica o próprio enigma da canção, sua indiscernibilidade essencial, aquilo para o qual não existe palavra, inaugurado pela pergunta que a bossa nova formula. Afinal, o que é a canção? E eu vou ler aqui a letra de Obalalá. É amor o Obalalá. Obalalá, uma canção. Quem ouvir o Obalalá terá feliz o coração. O amor encontrará, ouvindo esta canção, alguém compreenderá seu coração. Vem ouvir o Obalalá. Obalalá, esta canção. Como se vê, Obalalá não é tanto uma palavra, mas um conjunto de fragmentos silábicos que, tomados em si, se encontram ainda na margem da linguagem. Em seu oceano de possibilidades, a revelia de qualquer semântica.
Nesse sentido, o hífen que lhes atravessa no título e na letra quase que representa um movimento, uma chave de leitura, uma tentativa de reunião de tais fragmentos, o próprio esforço do ato criativo na articulação do inarticulado, numa demonstração de seu confronto com o enigma. Em João Gilberto, esse mergulho numa essencialidade limítrofe, né, do que seria a expressão cancional, e que se reflete também no despojamento dos meios musicais que ele emprega, e onde ele acaba flanqueando, né, tangenciando o próprio limite da linguagem. Ele evoca essa busca pela essencialidade da canção bossa-novista de uma forma que jamais prejudica a complexidade de sua riqueza melódica, harmônica e poética. Na verdade, a permite. Em outras palavras, é como se a bossa nova, representada dessa forma, ao buscar a canção, decantasse tudo aquilo que pudesse perturbar a visão e a experiência de seu objeto predileto. A isto, Luiz Tati, outro grande pesquisador da canção, chamou de triagem dos traços fundamentais, fruto da decantação dos excessos que a bossa nova realiza e que se envelopou dentro de uma poética voltada à alegria, ao amor e à delicadeza, a essência da gaia ciência cancional. Por tudo isso, e concluindo, a bossa nova é considerada ainda hoje como a simbolização de uma perene promessa de felicidade. Mas esta é uma promessa que ao mesmo tempo se ergue como esfinge contra o peregrino compositor, defrontando esse peregrino compositor com enigma, afinal, o que é a canção dali para diante. Contudo, como podemos ver nos exemplos de João Gilberto, assim como a promessa, este é um enigma feliz, pois a canção é um fenômeno que se celebra, obalalá, e seu mistério se dirige com alegria e ritmo ao coração, bim-bom. As consequências de tal enigma, a qualidade das respostas a ele endereçadas e a complexidade da canção enquanto objeto estético, multilinguístico e polivalente serão considerações para profundos e posteriores estudos. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Como eu falei, a gente vai deixar os comentários ali para o final, né? Mas eu primeiro queria também dar cumprimentos aqui a todo mundo que chegou, da nossa plateia virtual, com quem eu não tinha falado antes. E, como eu falei com vocês no início, né, esse simpósio teve uma variedade de abordagens muito grande, né? A gente tentou organizar as salas com algum tipo de harmonia temática, pelo menos, entre elas, né? Vocês viram que o recorte dessa mesa é mais ou menos ali numa fronteira entre música e artes visuais, se é que é possível a gente criar uma ligação plena entre elas, né? Mas acho que agora a passagem do Alexandre para o Daniel vai ser muito assim, azeitada pela presença do Vinícius, né? Então a gente passa agora a palavra para o Daniel Gil, que é aqui da FRJ também, que vai apresentar o mito e o grotesco em Ariana, a Mulher. Então, Daniel, 20 minutos, por favor. Olá, uma boa tarde. A minha comunicação vai ser a respeito do poema Ariana, a Mulher, de Vinícius de Moraes, né? Inclusive foi ótimo esse gancho aí com o Alexandre, né? Onde eu vou abordar o mito que está por trás do poema Ariana e que relação que eles têm com os grotescos, né? Que aí a gente entra na questão da nossa sala aqui, que é a relação com outras artes, né? O poema Ariana, ele é um poema longo, de 7, 8 páginas, e não vai dar para ler o poema aqui, né? Mas, como é um poema já bem consagrado e tudo, a gente espera que as pessoas ou já tenham lido ou que vão se interessar depois, né? Baseado na qualidade ou não de quem está falando aqui. Espero que agrade, que faça as pessoas se interessarem pelo poema, né? O poema, na verdade, é um livrinho, né? Eu não sei se dá para ver aqui, Ariana, a Mulher, ele foi editado em 1936, em separado, né? Antes de tudo, é bom fazer um apanhado rápido, assim, da fortuna crítica, né? Um poema interessante, um poema,
uma crítica interessante, e um crítico interessante do Vinícius Otávio de Faria, né, abordando especialmente ali o primeiro momento do Vinícius, né, fala que, a partir do segundo livro, do Forma e Exegese, ele ficou com um pouco de receio do Vinícius se perder muito numa questão excessivamente etérea, né, etérea ou mística, e perder o contato com a realidade, e que com a vinda de Ariana, né, o Vinícius retoma aquilo que ele diz que é o grito do humano, do integralmente humano, né? Mal sabe Otávio de Faria, o poeta que Vinícius ia se tornar, né, extremamente humano, extremamente materialista, né, digamos assim, apesar de controvérsias, né, mas no caso, a poética do Vinícius ia se transformar completamente. Para quem não está muito afinado ainda com a poética do Vinícius, os primeiros livros do Vinícius ainda tinham uma grande influência simbolista. Tinha versos longos e muita influência católica, mística, e depois o Vinícius vai se aproximando, por um lado, de uma estética mais clássica, ligada à metrificação e à rima, e, por outro, da poesia do cotidiano, da vida real, material, né, da concretude em si, né? Então, há uma virada aí na poesia do Vinícius. E o Otávio antevê um pouco essa ligação do Vinícius com o plano material, né? Recentemente, uma tese do Bruno Cosentino defende que o Vinícius, na verdade, nunca deixa de ser um poeta religioso, digamos assim, né? O que acontece é uma mudança de religiosidade, né? Ele deixa aquele tipo de religião formal, que era o catolicismo, e passa por uma nova espécie de religião, uma religião que se interessa pelo outro, né? Pela vida social em si, pelas mulheres, pelos amigos, e isso ele não, e a partir de então ele não deixa aquele sentimento fervoroso e religioso que ele tem a partir do momento em que ele volta os olhos para outras coisas, né? E aí o Cosentino afirma que a Ariana é um momento de transição entre a poética do um para a poética do dois, né? No caso, esse Ariana. A Noemi Jaffe fala de que, num texto ensaístico, ela fala que ela fala do primordial feminino e fala da mulher de Ares, né? Mas não é isso, né? Aqui a gente vai explicitar, primeiramente, de que a Ariana é uma espécie de variação de Ariadne, né? A figura mitológica, né? E a partir de então que a gente começa a entender o porquê dos grotescos em Vinícius, né? Já que o poema em que Ariana, ou Ariadne, é a figura, a musa principal, o poema é carregado de grotescos que envolvem imagens dionisíacas, e aí a gente está falando da relação de Ariadne com Dionísio, né? Para a gente entender melhor o que são essas questões, o que é o grotesco, né, necessariamente, a gente tem que esquecer um pouco de como a palavra foi alterada ao longo do tempo, inclusive se transformando em adjetivo, né? Os grotescos eram substantivos, né, e se referiam a um tipo específico de arte. No final do século XIV, escavações em Roma descobriram um tipo de arte muito antiga, né? É claro que essa arte já existia desde sempre, mas a partir de então, artistas da época começaram a se interessar por aquelas escavações e no que eles estavam encontrando, né? Que se tratava de uma série de hibridismos, né? De pinturas em que misturava vegetais
com seres humanos e animais, né, de maneira a você não entender muita diferença entre onde começa um e onde começa outro, né? Você tem plantas misturadas com pessoas, pessoas misturadas com animais, misturados com plantas, né? Ali, aquele tipo de concepção clássica da beleza não fazia muito sentido ali, né? Inclusive, a representação de figuras humanas eram de figuras aparentemente feias. Né? E daí, né, e desse conceito de grotesco, que vem de gruta, né, exatamente essa coisa das escavações, né, você escava, você entra naquelas grutas, descobre, redescobre aquele tipo de arte, e aí de gruta você tem esse nome hoje, grotesco. Né? E aí é importante explicitar um pouco a relação de Ariadne, no caso, a Ariana do poema, com Dioniso, né? Que quando você vai pegar os livros em que há exercícios da mitologia romana, mitologia grega, há divergências entre histórias, né? Então, para quem não conhece, Ariana era filha do rei Minos, né? E quando o herói Teseu resolve enfrentar o Minotauro, né? Ariana se apaixona por Teseu e fala para ele para entrar no labirinto do Minotauro com um novelo, um fio de lã, né? A Ariana tinha muito contato com Dédalo, que era o arquiteto do labirinto, né? E por meio dessa dica, o Teseu consegue matar o Minotauro, né? E sai com a Ariana em viagem, em tese com uma promessa de casamento. Mas só que na volta da viagem para Creta, Ariana não volta com Teseu. Então, na verdade, se trata do desaparecimento de Ariana, em grosso modo. É bom lembrar que a gente está tratando de um sonho do poeta, né? Então, as coisas não têm assim, exatamente uma lógica apropriada, mas a gente trata basicamente do desaparecimento de Ariadne. E em muitas dessas histórias, Dioniso é que recebe Ariana e se casa com Ariana. E por conta do grande amor de Dionísio e Ariana, Zeus dá a Ariana um conjunto de características de uma deusa, né? Inclusive a imortalidade. Né? Então, aí a gente já começa a ver uma coisa em Ariana, que é estar entre a divindade, a divindade e a materialidade, né? Ou seja, no caso das características da figura mitológica. Né? E aí é interessante dizer que logo no momento, mais ou menos de transição do Vinícius entre um tipo de poesia totalmente mística, divinizante, digamos assim, um tipo de poesia onde ele parte do materialismo, né, você tem um poema a respeito de Ariana, que é uma semideusa, algo entre a divindade, né, e o mundo material. Né? E aí é importante, a partir de então, analisar que o poema ele traz uma série de características dionisíacas, e aí que entram os grotescos. Dioniso é uma figura que não é
originalmente da mitologia grega ali, que a gente já lida, pelo menos para os estudantes das humanidades, né, a gente tem um grande contato com a mitologia grega e romana, mas Dioniso é uma figura anterior a essa mitologia, que foi incorporada pela mitologia grega. E na verdade, ele era um deus, especialmente um deus da natureza, né? Muito requisitado, digamos assim, pelos agricultores, né? Por pessoas que dependiam das intempéries, né? Então, seria, digamos, um deus que estaria na seiva das plantas, né? Nos frutos, né? Inclusive, ele se torna o deus da uva e do vinho, né? Então, ele é um deus anterior. E quando você pensa nos grotescos ornamentais que foram descobertos, você pensa em toda a questão dos vegetais como uma base da pintura, né? E que traz ali as divindades, as figuras humanas, todas ali submersas em estruturas híbridas com a vegetação. E aí, quando você entra no poema, o que o poema diz? Que o poeta está sentado em sua sala e, de repente, a natureza começa a entrar dentro de sua sala, né? E essa natureza é uma natureza de uma característica monstruosa, né? Ou seja, a gente tem aí uma referência clara ao hibridismo, à deglutição monstruosa, tudo aquilo que faz parte do grotesco. E é importante dizer que o grotesco ele não foi um estilo estético tão estranho a ponto de causar uma espécie de repulsa, digamos assim, dos artistas. Pelo contrário, ele começou a interessar os artistas do século XV, e aí a gente tem grandes artistas como Rafael, como Leonardo, que praticavam e foram altamente influenciados por esse tipo de estética. Até que no século XVI, ele foi o tipo de definição que se dava ao grotesco era do sogni dei pittori, ou seja, o sonho dos pintores, né? Ou seja, como aquilo era muito irreal e aquilo tinha esse tipo de característica, digamos, que precede o surrealismo, né? Ele foi identificado muito com todo tipo de arte onírica. E veja bem, quando a gente fala do poema Ariana, a gente está falando de um sonho, né? O poeta estava na sua sala, né? E de repente, a gente não sabe se ele dorme, mas é à noite, né? Meia-noite, né? E de repente ele começa a ter aqueles tipos de alucinações e embarca nessa viagem onírica, né? Então, é um poema especialmente ligado à estética grotesca. E essa estética grotesca, ela não vai fazer muito sentido se não houver esse entendimento de que Ariana é uma figura mitológica e que todo poema é ligado a essa questão dionisíaca, né? Com com essa estética, com esse horror, né? Com esse hibridismo todo. A versão mais... quando a gente volta na Odisseia de Homero, a gente tem uma versão de que Dioniso mata a Ariana a partir do momento em que ele sabe, ou melhor, ele manda matar, né?
a partir do momento que ele sabe da relação de Ariadne com o herói Teseu. Mas essa não é a versão que mais foi difundida, divulgada e que mais influenciou. A versão que mais influenciou foi a versão de Ovídio, né? Inclusive, é a partir da versão de Ovídio que Thomas Bulfinch escreve toda a questão de que Teseu apenas se aproveitou, né, da informação dada por Ariana a ele e depois abandona ela numa ilha, e a partir de então Dioniso se casa com Ariana. Essa é a versão mais conhecida, né, digamos assim. E é a versão que influencia pintores como Tiziano, Sebastiano Ricci, Kaufmann, Delacroix, muitos pintores, muitos artistas se influenciaram, né, por essa relação amorosa entre um deus Dionísio e essa humana e, posteriormente, semideusa Ariadne. Eu acredito que é difícil agora entrar em questões mais detalhadas a respeito do poema, mas eu acho que é por aí. Eu acho que a mensagem de que a Ariana mulher tem essa relação com Ariadne, tem toda a estética grotesca dionisíaca, e essa estética grotesca tem a ver com a relação de Dionísio com a natureza e com essa vida interna da natureza que é domada por ele. Eu acredito que está bem clara, digamos assim. Desculpa qualquer coisa, Gilberto, e é isso. Tá ótimo, Daniel. Muito obrigado. E a gente passa, então, aqui agora na sequência para o Max Lima, que vai apresentar Bandeira, tradutor de Debussy. Obrigado, Max. Tô aparecendo? Sim. Ok, obrigado. Bom, como o Gilberto falou, meu nome é Max Lima, a minha comunicação se intitula Bandeira, tradutor de Debussy. Eu fiz não é bem uma apresentação aqui, é uma pequena apresentação mais para vocês poderem acompanhar o poema de que eu vou falar a respeito. Então, deixa eu colocar aqui. Ótimo. Bom, a música, ela aparece na obra do Bandeira como um agente fundamental, não só na obra, mas também na vida. Poucos autores na literatura brasileira levaram a ambição musical a consequências tão dramáticas dentro do texto, ou manifestaram, assim, a gente pode dizer, uma vontade partitural dentro do texto. E a música vai aparecer de várias maneiras na vida e na obra dele. Vai aparecer no estudo de tratados de composição que ele fez, na tentativa, sem muito sucesso, de aprender o piano, de aprender o violão, na convivência com grandes compositores, Jaime Ovalle, Villa-Lobos, que musicou poemas dele também, o Radamés Inátali, mas é na literatura, é na obra poética que essa força musical vai aparecer com toda a sua potência, a gente pode dizer assim. A gente pega lá o primeiro, como o Daniel falou no caso do Vinícius, que tem um princípio poético ainda um pouco herdeiro do simbolismo, é o caso com Bandeira também. O primeiro livro dele, A Cinza das Horas, tem ali muita influência do simbolismo, mas já deixa claro pra gente, quando a gente pega um poema como Desencanto, que é o segundo poema do livro, já fica claro pra gente que estamos diante de um poeta muito inovador, dotado de um senso musical muito refinado e domínio total das técnicas poéticas. E esse exercício que ele começa lá com A Cinza das Horas vai aparecer, claro, no livro seguinte, que é o Carnaval. É no Carnaval que está inserido o poema Debussy, que eu vou tratar aqui hoje. Mas antes de começar a falar do poema, eu queria falar um pouco desse título. O Carnaval, o livro tem esse nome porque o Bandeira reuniu ali uma série de textos bastante díspares até, eles não tem um elo formal entre todos, não há um elo formal entre todos eles. Então, o livro foi intitulado Carnaval por conta disso. Mas tem um outro ponto, talvez o ponto mais importante seja esse.
um compositor alemão, Robert Schumann, tem uma obra chamada Carnaval. É uma suíte para piano com 24 peças, né, 24 movimentos. E aí o Bandeira vai ver essa obra do Schumann e vai tentar reconstruir um carnaval. O carnaval do Bandeira é completamente diferente do carnaval de Schumann. E o próprio Bandeira vai dizer depois que o carnaval dele não tem nenhuma alegria, diferente da obra de Schumann, que é uma obra um pouco barulhenta e bastante exuberante até. Mas por que é importante saber do carnaval de Schumann? Em primeiro lugar, nessa suíte para piano, o Schumann faz uma coisa muito interessante, que é homenagear 3 compositores contemporâneos dele. O Paganini, Chopin e a Clara Schumann, que era a esposa dele. Paganini é um movimento nessa suíte para piano que é totalmente virtuosística. O Schumann ali tenta adaptar a linguagem musical dele ao virtuosismo técnico do Paganini. Então, é uma peça cheia de saltos. O Paganini, que foi um dos maiores violinistas do século XIX. Então, o Schumann tenta adaptar isso na hora de escrever esse movimento. Tem um outro movimento, como eu falei, chamado Chopin, em que o Schumann vai imitar o estilo bem característico de Chopin. Você vai ter ali uma melodia mais no registro de soprano, bem cantabile e acompanhamentos em arpejo. Isso não é muito comum na obra de Schumann em geral, mas como ele está tentando imitar o estilo de Chopin, é comum. E um terceiro movimento dessa suíte para piano, em que ele homenageia um compositor, é um movimento chamado Chiarina, que é quase uma declaração de amor para a esposa dele. É engraçado pensar que Chiarina, né, é Pequena Clara. E tem um poema no Carnaval chamado A Dama Branca, ou seja, a Clara do Bandeira é a morte, né? Mas, enfim. Então, se o Schumann faz esse movimento de homenagear um compositor contemporâneo seu, o Bandeira vai tentar fazer o mesmo no seu Carnaval. E é por isso que ele homenageia Debussy, né? E, bom, o ouvido precioso do Bandeira soube perceber na música de Debussy todos os movimentos importantes que estavam acontecendo ali dentro. Isso é muito interessante porque o Debussy recebeu uma crítica bem mista, teve uma recepção bem mista aqui no Brasil. Demorou para ele ser aceito como um grande gênio que ele é. Até o Mário de Andrade, por exemplo, relutou um pouco. Depois ele vai publicar, algum tempo depois ele vai publicar um artigo em que ele elogia o Debussy e tal, mas isso demorou. E o Bandeira, que entra em contato com essa música, já percebe de cara que tem alguma coisa diferente ali. Ele percebe as harmonias perigosas, os ritmos estésicos, as escalas exóticas, tudo isso vai impressionar o Bandeira de tal maneira que ele vai tentar reproduzir em poesia um prelúdio do Debussy chamado A Menina dos Cabelos de Linho. Bom, esse prelúdio já foi comentado por muita gente, e a recepção dele é sempre muito mista. Muita gente defende que é uma obra que é uma boa tentativa, mas que falhou em alguns aspectos. O Bandeira, quando escreve Carnaval, envia umas cópias para o Mário, e o Mário manda uma carta para ele dizendo: olha, seus versos livres são maravilhosos, são magníficos, gosto menos do Debussy. Ele entende que ali não há fatura, que há uma fatura, existe uma totalidade interessante, mas que a obra falta alguma coisa na obra. E ele ainda diz que o poema lembra menos o Debussy do que o Satie, né? E o Bandeira, veja bem, o Bandeira sabia que o Mário de Andrade era um músico, o Mário era professor do Conservatório Dramático de São Paulo, era pianista também, então ele sabia que essa resposta vinha de um entendedor de música. E mesmo assim, ele vai escrever uma carta para o Mário, em que ele sai em defesa do seu poema. Ele vai dizer: e o meu Debussy? Tristeza, incomunicabilidade dolorosíssima das almas. Você não sente Debussy como eu. Ainda bem, sinal que não somos banais. Mas se houvesse no meu Debussy apenas essa onomatopeia afetuosamente satírica, eu não teria publicado. Há ainda que um dia vi naquela atitude de uma menininha de 3 anos, que então acreditávamos inapta para a vida por uma lesão cardíaca precoce, e isso despertou-me uma ternura profunda, misturada à lembrança de Jeune Fille au Chevaux de Lin, que é o nome do prelúdio em francês. E aquele novelozinho de linha, que oscila umas 3 vezes e cai, pareceu-me a imagem da vida, daquele anjinho, e depois, por uma colossal ampliação e sucessão de círculos, a imagem da minha vida, da vida de todos nós, e dos mundos e dos universos. Então, bem,
Mesmo o Bandeira tendo ficado um pouco chateado com o Mário, ele vai sair em defesa do poema. E lá na frente, quando o Bandeira escreveu o Itinerário de Passárgada, ele vai se queixar novamente de que as pessoas não entenderam o Debussy como ele queria, não falando necessariamente do Mário, mas porque o poema realmente teve uma recepção mista. Então, bom, chega de falar e vamos ao poema. Deixa eu passar aqui. Debussy. Para cá, para lá, para cá, para lá. Um novelozinho de linha. Para cá, para lá, para cá, para lá. Oscila no ar pela mão de uma criança. Vem e vai, que delicadamente, quase a adormecer, o balança. Para cá, para lá, para cá e o novelozinho caiu. Bom, esse é o poema. Uma das coisas mais impressionantes desse poema de cara é que ele tem uma vontade polifônica. E o que eu quero dizer por polifonia? É um complexo sonoro de inter-relações melódicas, uma sequência de linhas musicais executadas ao mesmo tempo e que constroem entre si uma relação de cadeamento. Claro, na poesia a gente não consegue ter a simultaneidade que a harmonia pede, que a polifonia pede. Mas aqui o efeito é conquistado através do recurso da repetição. Então, quando o Bandeira reitera o para cá e o para lá, ele tece a impressão de que o movimento pendular, enquanto esse movimento pendular se realiza, outras ações se desenrolam ao mesmo tempo. A gente poderia, inclusive, propor uma divisão do poema, separar os versos que compõem o próprio movimento e os outros correspondem à observação desse movimento, né? Essa tentativa de recriar no texto a sensação de gestos simultâneos é o que vai resultar naquilo que o Mário, lá no prefácio interessantíssimo, vai chamar de polifonia poética, justamente. E agora, se a gente compara com o poema de Debussy, com o prelúdio de Debussy, perdão, bom, mesmo quem não sabe ler partitura consegue ver o movimento ondulante desse desenho do compasso inicial, que é o compasso que choca o Bandeira. Eu vou colocar aqui, para tocar, só esses compassos iniciais. Vou colocar 2 vezes, tentem observar o que está em jogo aqui. Mais uma vez. Bom, esses são os compassos iniciais do prelúdio. Só coloquei os compassos iniciais porque a gente não teria tempo de falar do prelúdio inteiro. E é justamente a relação harmônica desses compassos iniciais que vai chocar o Bandeira. Vamos lá. O ritmo do verso, no poema, o ritmo do verso para cá, para lá, reproduz um movimento pendular dos compassos iniciais desse prelúdio, como eu falei. Já dá para ver no desenho, mas ouvindo eu acho que fica mais claro. E o elemento mágico dessa pecinha do Debussy é o uso de uma escala específica, né? A escala pentatônica, que promove ali um colorido peculiar e evoca a estabilidade por conta de sua configuração intervalar. A reiteração rítmica desses compassos iniciais reforça a imperturbabilidade dessa melodia, que poderia ser repetida ad eternum, se não fosse pela cadência plagal que a acomete entre os compassos 2 e 3, retirando-a do domínio pentatônico e transportando-a para o domínio diatônico da escala de sol bemol maior. A sensação de perenidade da escala pentatônica, que aparece ali nos 2 primeiros compassos, ela é acentuada com a repetição do desenho rítmico. Estamos harmonicamente em total conforto nas ondas regulares da melodia, quando a suspensão é rompida e saímos da dinâmica pentatônica para a diatônica. Bom, para ser bem grosso modo, a gente pode dizer que aqui no Ocidente a gente faz uso da escala diatônica, uma escala que tem 7 tons. E cada grau dessa escala, ele dá a gente uma sensação. Então, de maneira que no 7º grau da escala, eu tenho uma sensação de que algo precisa ser resolvido, de que eu preciso chegar num tom. Então, se eu faço dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, quando eu chego o si pede para ser resolvido em dó, porque o si é a chamada de sensível dessa escala. Numa escala de 5 tons, eu não tenho a sensível. E como eu não tenho sensível, eu não vou ter ali uma sensação de clímax tão marcada. E por eu não ter a sensação de clímax tão marcada, esse pam, pororom, pororom,
poderia se repetir eternamente. Eu não preciso chegar a algum lugar com ele. Inclusive, esse grau sensível da escala, em inglês se chama leading tone, porque ele leva a algum lugar propriamente, né? Leva à tonalidade da obra. E quando a gente faz isso, você está naquela dinâmica pentatônica, que poderia durar eternamente, e a gente volta a cair na escala diatônica, que tem 7 tons, a sensação é que de uma fragilidade mesmo. E essa fragilidade harmônica que o Bandeira vai ver e vai assimilar como fragilidade da vida. A criancinha doente, podendo perder o novelozinho a qualquer momento, né? Esse efeito de suspensão. É esse efeito de suspensão e queda da peça musical que o Bandeira vai tentar reproduzir na literatura. O movimento do novelozinho de lã pendulado na mão de uma criança imita o gesto do tema, que oscila de um ponto a outro dentro da conformação pentatônica. A vontade de traduzir a exótica escala de apenas 5 tons se revela na economia vocálica e, ao mesmo tempo, na riqueza de timbres que se obtém através do uso constante da vogal A. Então, mesmo aqui, quando eu penso que para cá, para lá, eu tenho só uma vogal, mas ela soa de maneiras diferentes, né? Ela soa de maneiras diferentes, por conta da entonação e por conta do ponto de articulação, a gente vê que Bandeira está realmente, com recursos mínimos, tentando reproduzir, que é uma vogal, reproduzir a escala pentatônica, que tem 2 tons a menos do que a gente está acostumado. Certo? Bom, estamos falando a nível prático de um poeta que manipula os sons da palavra como quem opera uma escala musical, visando obter na poesia as mesmas sensações de ambiguidade, de suspensão, que só seriam possíveis na música. Os acentos e pontos de articulação das consoantes determinam a qualidade da vogal, fazendo com que esta nunca seja pronunciada da mesma forma. Pensando os pontos de articulação das consoantes que compõem o verso, percebemos também que a língua desempenha um movimento pendular, visto que para realizar o K de cá, né, a gente ativa o dorso da língua. E para fazer o L de lá, a gente ativa a ponta. Então, o que eu quero dizer é que o movimento da língua na boca é o mesmo movimento dos dedos no piano. Pam, 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 para cá, para lá, para cá, para lá, né? E aí a gente pode chamar para a conversa o Abrams, que tem um conceito muito legal de dimensões do poema. E ele vai definir que o poema tem 4 dimensões, uma delas menos estudada, e a primeira dimensão seria para ele o aspecto visual, é aquilo que diz para a gente que estamos diante de um poema e não de um texto em prosa, por exemplo. A segunda dimensão para ele é justamente a dimensão que eu comentei antes, a dimensão sonora, a enunciação o som daquela enunciação. O terceiro, e a mais importante, de acordo com ele, é justamente o sentido daquelas palavras que a gente está lendo. E o quarto, que acaba sendo mais negligenciado, é a atividade de enunciação propriamente, a articulação desses sons. Isso é muito importante. A gente poderia ter essa conversa, fazer um caminho inverso. Eu falei do Bandeira traduzindo o Debussy, e eu poderia falar depois do Debussy traduzindo o Mallarmé. Quando o Debussy vai traduzir, vai adaptar, vai transpor para a música um poema do Mallarmé, o poema Tarde de um Fauno, ele vai ouvir o primeiro verso. Senão, je le veux perpétuer. Então, você tem uma coisa acendendo, pá, 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 pá. E o Debussy vai tentar fazer justamente isso no poema, respeitar a 4ª dimensão do poema, na hora de trazer isso para a música. Então, eu não sou afinado para poder reproduzir com a boca o tom, as notas iniciais do prelúdio à Tarde de um Fauno, no Debussy, mas o importante é tam, tarariraram. Esse desenho é o mesmo desenho do verso inicial. Senão, je le veux perpétuer. Então, o que o Mallarmé está fazendo com o Debussy é levar em conta justamente a 4ª dimensão do poema. E o que o Bandeira faz com o Debussy, ao tentar transpor para a literatura um prelúdio para piano, é justamente respeitar essa 4ª dimensão do prelúdio, se é que a gente pode falar assim. Bom, eu ainda tenho tempo? Ok. Esse poema Debussy, como eu falei, é um poema que talvez nem chega a ser o poema mais musical desse volume que é o Carnaval do Bandeira. Tem ali um poema chamado Poema de Quarta-feira de Cinzas, em que o Bandeira vai tentar trazer
vai tentar aplicar a um poema a estrutura musical do Lied, que é a canção alemã. E ele faz isso com muita maestria. E o mais importante de se dizer aqui, eu não falei desse poema porque ele é um poema mais comentado. Poderia ter falado dele porque é um poema até mais exemplar da musicalidade do Bandeira. Mas o meu ponto é, aqui, com Carnaval e com Debussy, o Bandeira está inaugurando com muito mais firmeza a sua estreia musical. E, bem, se no prelúdio de Debussy o movimento oscilante que pendia para a eternidade é rompido, o que vai acontecer lá no poema do Bandeira? O novelozinho vai cair da mão da criança, né? É interessante observar lá no poema como o Bandeira sugere um crescendo, ao gradualmente aumentar o comprimento dos versos, de modo que quando chegamos ao verso 8 já não temos mais 6 sílabas, como no verso 1, mas 15 sílabas. Então, esse crescendo, ele avança e, de repente, sofre um corte súbito com a queda do novelo, tal como a escala pentatônica, lá no prelúdio de Debussy, é dissolvida com esse romper da escala diatônica. Bem, entendido esse grande esforço transpositivo e aí tradutório que subyage ali nas ondulações do poema chamado Debussy, a gente consegue compreender a frustração do Bandeira com a indiferença do Mário em relação à vocação musical desse texto. De qualquer forma, mesmo não impressionando o Mário, o Bandeira, com esse texto, estava dando um enorme passo em sua jornada musical. Nas obras seguintes, a ambição musical de Bandeira só iria se intensificar cada vez mais, e marcando ali cada etapa da vida desse autor mesmo. Eu comecei falando das cartas do Bandeira e queria terminar aqui. O Bandeira, a correspondência do Bandeira com Mário é maravilhosa. Acho que todo mundo deveria ler, porque dá para aprender muito. Dois homens muito cultos, discutindo sobre banalidades e assuntos muito interessantes também, enfim. Mas tem uma carta em que o Bandeira vai se queixar com o Mário e vai dizer: ai, meu Deus, por que Deus não me deu a sinfonia como fez com Beethoven? Por que Deus não me deu o Lied como fez com Schubert? Era uma coisa que incomodava. O Bandeira tinha muito vontade de ser músico. Mas, por outro lado, se Deus não deu a ele a sinfonia, não deu a ele a canção, Deus deu a ele a palavra. E foi a palavra, a matéria bruta, com a qual Bandeira fez sua lira. Muito obrigado. Muito obrigado, Max. Bom, então agora nossa última apresentação aqui, se eu não estiver pronunciando errado, ou se eu estiver errado, me corrija, por favor, Fábulo Mendes, da Unesp, que vai apresentar para a gente Drummond e a fotografia, a beleza do olhar. Então, Fábulo, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu só vou projetar aqui também a minha tela e aí a gente já começa. Não, peraí, só um minuto. Eu só estou tentando ver onde foi. Eu coloquei isso daqui bonitinho. Peraí. Aqui. Bom, essas questões tecnológicas, elas sempre são um empecilho. Para dar cabo aí a nosso encontro intersemiótico, eu vou propor como fala a relação do Drummond com a fotografia. O Drummond, ele foi meu objeto de doutorado na Unesp. Eu fiz o meu doutorado em Drummond e as artes plásticas, estabelecendo aí a relação de todos os poemas que o Drummond dialoga diretamente e explicitamente com as artes plásticas, sejam ela a pintura, a escultura, a fotografia, um pouco o cinema, o teatro, enfim, né, toda essa ideia de Drummond e as artes, e dei mais ênfase no Drummond e as artes plásticas. Então, isso que eu vou apresentar, né, agora é um desdobramento, né, desse diálogo do Drummond com essa manifestação artística, enfim, que é a fotografia.
O meu percurso acadêmico, ele é híbrido, assim como a minha pesquisa acadêmica. Eu vim da USP, eu fiz letras e mestrado, depois eu fiz a minha graduação de novo na Unesp e o doutorado. Então, por isso que eu tenho esse diálogo aí bem, enfim, estreito com a literatura e as outras manifestações artísticas e dando ênfase aí nas artes visuais. Eu imagino que todos estejam vendo o que eu estou projetando. Tudo bem? Sim, perfeitamente. Ótimo, obrigado. Então, só para começar, eu vou ler o poema do Drummond, que ele dedica ao Brás Martins da Costa, que é o fotógrafo que eu escolhi para mostrar essa relação intersemiótica. Imagem, Terra, Memória, sobre uma coleção de velhas fotografias de Brás Martins da Costa. Vejo 7 cavaleiros em suas celas e silhões. As diferentes idades não distinguem uns dos outros. Os varões, as amazonas, os meninos, seus corcéis e suas mulas serenas estancaram. Dentro em pouco vai começar a viagem no país do mato fundo. Eles 7 nos convidam a percorrer este mundo, miudinho dentro do mundo, grande maior que o mundo, em cada lasca de ferro, cada barba, cada reza, cada enterro, mato dentro. Aqui chegamos, pois, à velhice do guarda-mor, com seus 46 descendentes em volta, sua mocidade revolucionária ao lado de Teófilo Otoni, marcando o fim da era do 800, e um silêncio de igreja que a procissão vai incensando, vai gregoriando pelas suas principais. Súbito, a menina crucificada na postura de Cristo repete o holocausto que os pecadores insistem em não compreender. É indispensável, é urgente levantar o cruzeiro, sinal de culpa e resgate sobre interesses e podres de família, sobre fazendolas hipotecadas de gado, milho, café, carrapato redoleiro, erguê-lo à altura majestática do pico do Cauê, se não mais alto, muito mais ainda. Braços robustos tiram-no do chão e o vão alçando com fervor e suor, até que ele paire sobre as consciências arrependidas. Os padres, o senhor bispo, o santo padre invisível presente, velam o sono, vigiam o acordar e o labutar do povo entre velocípedes, ornatos florais, cães fiéis aos pés de seus donos de botas e uma honrada banda de música, euterpe morena, a encher de arte e vibração o território parado. Olha a ambiguidade melancólica do rosto dessa mulher à janela que abre para mares impossíveis de liberdade, enquanto passa em cortejo alvo o corpo do anjinho no rumo direto do céu, onde com minha mãe estaremos todos na santa glória um dia. Moças, ó moças que emergis da piscina do tempo sem uma ruga a marcar vossos rostos, no pesado gorgorão dos vestidos de missa ressuscitais a moda abolida, a sempre moda. Na chapa de vidro descoberta no arcais, gravada ficou a beleza que a opressão familiar não empalidece, não destrói. Delas, não obstante as proibições seculares que vos condenavam ao casamento sem amor, ao sexo abafado, ao tio com sobrinha, ao primo rico ou de futuro, moças do Rio Doce de perfume silvestre, hoje pousais no solo abstrato, esse amplo solo que a memória estende sobre o vazio de extintas gerações. Fecho este álbum? Ou nele me fecho em urna luminosa, onde converso e valso, discuto compra e venda, barganha de extrato, promessa de santo, construção de cerca, briga de galo, universais assuntos? Os 7 cavaleiros se despedem. Só agora reparo. Vai me guiando Brás Martins da Costa, sutil latinista, fotógrafo amador, o repórter certeiro, preservador da vida em movimento. Vai me levando ao patamar das casas, ao varandão das fazendas, ao ínvio das ladeiras, à presença patriarcal de seu Antônio Camilo, à ronha política de seu Zé Batista, ao semblante nobre do Dr. Siriri, às invenções de Chico Zuzuna, aos garotos descalços de chapéu, ao todo aéreo panorama de serra e vale, e passado e sigilo que pousa intacto no retrato. A fotoviagem continua, ontem sempre, mato adentro, imagem, vida última dos seres. Bom, esse é um poema extenso do Drummond, né? Ele foi publicado em Farwell, póstumo, em 1996, e dedicado, né, como dá para se perceber pela quarta parte aí que eu li, para o Brás Martins da Costa, que foi também conterrâneo do Drummond.
no final do século XIX e início do XX. Então, em linhas gerais, a gente percebe que o eu lírico está diante dessas fotos do Braz Martins da Costa. E, para essa leitura, eu me utilizo de dois elementos que constam no livro A Câmara Clara, do Roland Barthes. E, segundo Roland Barthes, há dois elementos constituintes da fotografia, que são eles, dentre outros comentários que ele tece em torno dessa manifestação artística. O estúdio, que segundo ele é uma percepção geral e totalizante de uma imagem, se a gente quiser, o estúdio traduz a capacidade que algumas fotografias têm de prender o olhar do espectador. Assim, diante delas, sentimos-nos atraídos, embora muitas vezes não entendamos o porquê de tal atração. Elas nos sequestram, se a gente pensar em determinado, de forma sintética, o que é o estúdio. E, em contraponto ao estúdio, mas em associação harmônica, ao púncto, que pode ser descrito como uma picada, e aqui eu cito o próprio Barthes, o pequeno buraco, a pequena mancha, o pequeno corte. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar, e que eu já falei, é que a relação entre o ponto e o estúdio não é uma relação de subordinação, ela é uma relação metonímica, no sentido de que um ajuda a elucidar e esclarecer o outro, ou, melhor ainda, nessa conjugação dos dois, a gente tem elementos, quando a gente pensa na copresença do estúdio e do ponto juntos, de elementos que orientam visualmente o sujeito de tal modo que surgem novas ações em relação ao simples ato de ver. E dessa forma a gente consegue apreciar uma imagem. Da empatia inicial despertada por uma fotografia, se a gente pensar no estúdio, percorrem-se novos caminhos cujo direcionamento nos leva não só à surpresa, que é o púlpito, como também nos desperta outras ações, como sentir, notar, refletir, pensar, indagar, cogitar. A partir dessas ações verbais que eu acabei de citar, eu gostaria de passar a três imagens, dentre as muitas que o Drummond cita no poema, e tecer algumas considerações levando em conta esses dois elementos. Eu vou só reler a abertura do poema, que é justamente a primeira imagem do Braz Martins. O Drummond diz, no poema: vejo 7 cavaleiros em suas celas e silhões, as diferentes idades não distinguem uns dos outros. Os varões, as amazonas, os meninos, seus corcéis e suas mulas serenas estancaram. Dentro em pouco vai começar a viagem no país do Mato Fundo. E continua. Então, nessa primeira imagem, a gente percebe uma totalidade do olhar desse eu lírico. Quando ele abre para o verso, vejo 7 cavaleiros. E aí, desse elemento totalizante, perceptível, a gente vai e chega até o mais sutil e metafórico. De certa forma, o que o Drummond faz é partir dessa generalização para a particularidade, no que eu acabei de comentar, do estúdio para o púlpito. Inicialmente, a imagem que nos vem à cabeça quando lemos a palavra cavaleiros, na maior parte dos casos, é que estamos falando de homens, seres do sexo masculino. Contudo, à medida que adentramos a leitura da estrofe, percebemos que Drummond fala de pessoas distintas. Ao olhar a fotografia, nota-se que os cavaleiros citados no poema são 3 homens, 2 crianças e 2 mulheres. Aqui percebemos a primeira movimentação poética drummondiana. Tendo em mente que esse registro fotográfico pertence a até então, Itabira do Mato Dentro, até de fins do século XIX e inícios do XX, a gente percebe que o Drummond capta esse cotidiano de uma cidadezinha do interior mineiro, dentro, por sua vez, desse imenso território nacional, imerso em contradições. O verso de Drummond altera, conferindo-lhe outro status. Segundo ele, os 7 homens da imagem de abertura do poema não são simples homens que logo partirão para uma viagem, mas antes cavaleiros, que começarão dentro em pouco uma viagem, abro aspas, no país do Mato Fundo.
Apoiando-se em outras imagens que se mesclam a essa, sobretudo a evocação da figura dos varões, os 3 homens no canto esquerdo e 2 no direito da fotografia, das Amazonas, perdão, 1 no canto esquerdo e 2 no direito da fotografia, das Amazonas, 2 mulheres mais ao centro, dos corcéis, o poeta, analogamente, compara a viagem habitual desses indivíduos a um imaginário ligado ao passado, evocando ora a mitologia clássica ocidental, sobretudo aquela do período greco-romano, ora o período medieval europeu, em que cavaleiros, montados em seus corcéis, partiam em busca da aventura, desbravando terras desconhecidas, enfrentando perigos e demonstrando força e coragem. O que Drummond faz é conjugar esses 2 universos, traduzindo o cotidiano de sua cidadezinha natal, valendo-se de referências literárias, banhadas em um imaginário repleto de aventuras. Assim, por exemplo, os varões, as amazonas e seus corcéis são colocados lado a lado com os homens, as mulheres e as crianças de Tabira, montados em seus cavalos e mulas. E aí a gente parte para o segundo deslocamento metafórico, quando Drummond, ao passar para a ação que será feita por esses seres descritos, né, vale-se não mais de signos que podem ser perceptíveis na imagem que contemplamos, mas parece partir para além delas. Né? De acordo com o poeta, não será apenas uma simples viagem cotidiana e rotineira que essas pessoas farão, como visitar um parente em outra cidade próxima, Itabira, por exemplo. A gente imagina que essa fotografia retrata a saída de uma família em direção a algum outro local, ou talvez a chegada, mas a viagem que extrapola a ação de um mero deslocamento físico. E assim a gente pode pensar, ainda nessa imagem, 2 maneiras de tentar captá-las. A primeira consiste na viagem real e concreta, né, que eles farão, nessa pequena comitiva, os quais, ao percorrer esse, cito Drummond, mundo miudinho, descobrem em cada lasca de ferro, em cada reza ou enterro, um universo, cito Drummond de novo, grande, maior que o mundo. A segunda maneira que a gente pode também ler a imagem é a viagem, né, como uma ação não mais física, mais contemplativa. Isto é, o poeta nos convida a compartilhar visualmente a coleção de fotografias que ele mesmo está folheando. A viagem a que alude Drummond aqui será o descortinar das próprias imagens de Brás Martins, assim como destrinchar de minúcias que elas trazem. Partindo dessa imagem, eu vou passar para outra imagem. Essa imagem, né, o Drummond a faz a partir desse verso, quando ele diz: os padres, o senhor bispo, o santo padre invisível presente, velam o sono, vigiam o acordar e o labutar do povo entre velocípedes, ornatos florais, cães fiéis aos pés de seus donos de botas. Então, o que eu chamo nesse momento que o Drummond faz é o que a gente faz nas artes de colagem visual. Só que o Drummond tem a capacidade de sintetizar em um verso, muitas imagens. E aí ele faz o que eu chamo de colagem imagética. Assim, o verso, os padres, o senhor bispo, o santo padre invisível presente, tanto na imagem aí que a gente tem, né, dessas 2 imagens assim embaixo, quanto essa mais à direita, parece não se referir apenas a uma fotografia específica de Brás Martins, mas de várias delas. Como forma de mapear o cotidiano de Itabira, no livro que reúne grande parte de suas imagens, Retratos na Parede, o fotógrafo Brás Martins registrou, em algumas delas, a vida religiosa da cidade, seja por meio de retratos de membros da igreja, seja por meio de atos que remetem diretamente ao contexto religioso, como procissões ou enterros. Pensando a partir desse viés, a gente pode enumerar algumas hipóteses interpretativas que o olhar desse olírico tece ao compor esses versos. A primeira delas, podemos pensar cada elemento desta enumeração como fotografias distintas, configurando assim 3 fotografias. Segunda, os padres e o senhor bispo poderiam pertencer a uma mesma imagem. Se a gente pensar na primeira imagem, sentados, né? O padre, senhor bispos, e aí ele usando essa metonímia. E um terceiro, a fotografia do santo padre invisível presente
graças ao adjetivo empregado pelo poeta, abriria, por sua vez, a mais leituras. E aí eu estou olhando justamente essa imagem mais à direita. Estaria ele, como se trata de uma presença-ausência, tanto na primeira imagem como na segunda, ou ainda poderíamos pensá-lo em ambas, uma vez que a sua presença pode ser experimentada de maneira alusiva e metafórica. Por fim, a figura desse santo padre não estaria em nenhuma das fotografias, uma vez que o poeta poderia estar contemplando apenas uma imagem em que, metonimicamente, estivesse presente a imagética religiosa, como no caso de um enterro ou de um aglomerado de pessoas em torno de uma procissão, onde se vislumbrasse obrigatoriamente, onde não se vislumbrasse, né, obrigatoriamente a figura física de um padre. E aí a última imagem, ainda vindo nessa relação de aspecto e presença religiosa, o Drummond diz na terceira parte do poema: olha a ambiguidade melancólica do rosto dessa mulher à janela, que abre para mares impossíveis de liberdade, enquanto passa em cortejo o alvo corpo do anjinho, no rumo direto do céu, onde com minha mãe estaremos todos na santa glória um dia. Então, aqui, o verso que abre essa terceira, né, parte, né, esse primeiro verso, ele conjuga essa ação no imperativo, olha. Assim, ainda que a cena descrita esteja estática e resida no passado, o olhar contemplativo de Drummond presentifica, trazendo para perto de si e de quem está lendo. A sensação despertada por esses versos pode se traduzir como um convite a quem lê a também apreciar as imagens contidas no álbum de Brás Martins. Redobra-se aqui esse movimento de presentificação quando se atenta para a particularidade do olhar drummondiano para a imagem. Ele a descortina a partir de um outro olhar. E quando ele fala desse olhar dessa mulher, que talvez num primeiro momento a gente não capte, é para o ponto que ele direciona. E toda a construção de versos que ele produzirá é a partir do ponto. A foto é vista pela leitura que o sujeito faz do olhar de uma mulher à janela que acompanha o cortejo. É para ele que o poeta quer que nos atentemos, mais especificamente para a sua ambiguidade melancólica. Chamar atenção para esse dado, essa ambiguidade, esse olhar enigmático, valendo-se aí do termos do Barthes, como eu já citei, que é o ponto, ele faz com que o nosso olhar seja fisgado. E assim, ainda que na maioria das vezes ele não seja o elemento principal ou assuma uma posição de destaque na imagem, se a gente pensar que eles estão contemplando ou que eles estão, enfim, vendo literalmente esse enterro, a gente percebe o deslocamento que o poeta faz ao colocar no olhar a porta de entrada para a própria fotografia. No caso drummondiano, como se trata de um enterro de uma criança, o elemento que parece despertar a atenção do espectador, no primeiro momento, é justamente a presença de um corpo infantil dentro de um caixão, sendo acompanhado por pessoas. Ao presenciarmos uma ação como essa, supomos um ambiente tomado de tristeza e sofrimento. Contudo, o olhar do sujeito que contempla essa imagem é deslocado. Ele direciona para uma figura que não parece compor o primeiro plano da imagem vista ou descrita. Quando a ação mais comum e habitual seria voltar-se para a ação centralizadora da imagem, isto é, o cortejo em si e a ação que o gerou, a morte da criança, o poeta repara perspicazmente para o teor paradoxal do olhar melancólico de uma mulher que, como ele, ao descrever a imagem percebida, acompanha o enterro. E aí, para finalizar, o caráter histórico da fotografia converte-se aqui pelo poema em tempo presente. Em outras palavras, o olhar enigmático da mulher faz com que Drummond extrapole os componentes visuais da fotografia e passe a tecer, como fez em outras imagens presentes no poema, considerações para além do terreno do figurativo. Ao dizer que o olhar daquele indivíduo, abre aspas, abre para mares impossíveis de liberdade, não é mais apenas para a imagem vista que o poeta escreve, mas é sobre ela que ele tece considerações.
E aí, só para finalizar, uma foto tirada do Drummond, eu acho que muitos já viram, pelo próprio Brás Martins, quando o Drummond ainda era uma criança. E eu imagino que esse velocípede tão nostálgico, né, seja o velocípede do poema a que ele cita. É isso. Obrigado. Bom, muito obrigado, Fábulo. Eu vou pedir, então, se vocês quiserem ligar as câmeras agora, a gente pode deixar já microfones e câmeras ligados, todo mundo que apresentou a comunicação aqui, ou se os participantes também quiserem falar alguma coisa. Então, assim, eu vou começar deixando vocês à vontade para, se quiserem primeiro perguntar alguma coisa entre si, ou comentar algo da apresentação do outro, e eventualmente também quem esteja assistindo aqui também, se quiser falar algo, e depois eu posso comentar também uma coisinha ou outra sobre os trabalhos aqui, mas eu só quero primeiro dizer que eu acho que vai ser difícil uma mesa superar assim, a junção de tantos trabalhos de qualidade. Né? Para mim é uma alegria enorme estar aqui, porque foram coisas muito diretamente caras a mim, assim, tanto pela seleção dos autores e dos temas, e, portanto, primeiro eu queria parabenizar todo mundo e agradecer mais uma vez pela participação, e agora vocês ficam aí à vontade para, se quiserem falar alguma coisa um para o outro, e depois eu falo qualquer coisa. Queria aproveitar também agradecer as apresentações todas realmente muito excelentes, muito estimulantes. Foi minha estreia aqui, fazendo qualquer tipo de apresentação em congresso, então para mim tem um valor ainda mais emocionante e aprendi demais com todos vocês. Muito obrigado. Que bom, Alexandre. Pena que, bom, foi uma estreia, né, assim, mais fria do que o normal, mas tem ali alguma coisa, né? Eu achei uma coisa interessante, assim, porque mesmo que o Bandeira, né, estivesse de maneira explícita ali no trabalho do Max, mas ele parece não vou dizer sombra, que talvez seja uma palavra ruim, mas uma presença, né, que esteve em alguns dos trabalhos, né? Então, quando a Annelise falou ali do Oiticica, primeiro que eu gostei muito, porque, de fato, na área de letras eu conheço um trabalho de uma aluna nossa que fez uma monografia que tem interesse nessa parte escrita do Oiticica, mas eu acho que o Oiticica começou a carreira como escritor, inclusive, né? As peças de teatro, né, que ele deixou ali inicialmente publicadas não, inéditas também. Mas eu fiquei pensando que, bom, ele se envolve com um grupo que tem ali os livros poemas da Lígia Pape, né, os poemas objetos do Ferreira Goulart, e quando você leu aqueles 3 poemas, né, que poderiam ser haikais, mas eles não são, porque nem do ponto de vista métrico, nem em termos de imagem, né, que é muito mais concreto, o haikai também não aparece, aquela presença de belo e dizer que era só um conceito, quase inevitavelmente me levou a um Drummond, a uma Bandeira de poucos anos antes, né? Aquele texto seu, acho que é de 64, que você indicou, eu não me lembro bem, e o Bandeira tinha publicado menos de 10 anos antes, quer dizer, um pouquinho mais de 10 anos, o Belo, né? E é curioso porque essa espécie de redução, né, de eliminar as gorduras do poema, é alguma coisa que se casa muito com Bandeira do próprio anos 60, né, que é a década em que ele publica, por exemplo, o Satélite, em que você tem uma lua também desmetaforizada ao extremo. Né? Então, não sei, se você quiser, você encontrou alguma referência ao Bandeira nesses escritos dele, ou não? Não, mas porque eu acho que está muito complexo o que fazer ainda com esses poemas, sabe? Porque, deixa eu só colocar o telefone aqui. Porque igual, eu cheguei até a apresentar também esse mesmo poema numa disciplina aqui da pós da Unicamp, e aí alguém já puxou para o sem conceito do Kant, então assim, a minha ideia tem que não ficar também pegando tanta referência externa nesse primeiro momento, pelo menos, e sim organizar eles, né, são 26 poemas, e é uma pesquisa que precisa dar conta desses 26 poemas, e, infelizmente, eu acho que não vai dar para eu ficar procurando as referências externas, seja no Kant, seja no Bandeira, porque senão eu sinto que não vai dar tempo, que eu não vou ter fôlego para fazer isso para todos os poemas. Mas eu acho que é um trabalho interessantíssimo depois, né? Depois de... Eu penso que, primeiro, eu acho que esse esforço de levar a público esses poemas do Hélio, que nunca foram editados, que nunca foram... nem publicados, é um pouco de apresentar esse artista que, né, como você falou, apesar de ter lá
um início de carreira voltado para a prática de escrita, os conglomerados também, né, depois em 70, que ficaram bem famosos, mas é levar ele, então, a público como um pouco autor de poesia, né, não sei se ainda vou chamar ele de poeta, tenho minhas dúvidas aí um pouco em relação a isso, mas é primeiro jogar ele, assim, mesmo para a academia, para o público em geral, como autor de poesia. E aí depois, talvez, né, não sei, no caminhar da pesquisa, vamos ver como fica essa questão de escolha de edição, de um primeiro olhar, né, de uma primeira crítica atenta aos aspectos do próprio poema, se resta fôlego para ir atrás das referências externas. Mas é sempre legal as sugestões, assim, às vezes eu mostro para uns colegas também, ai, nossa, parece isso, eu falo, caramba, parece mesmo, né, ai, lembra a bandeira, lembra não sei o quê, lembra muita coisa, mas é muito, para mim está sendo muito desafiante segurar um pouco os nervos para não ficar tanto em um poema só, e falar, vamos embora, vamos para o próximo, né. Senão Entendi. A coisa não vai sair, eu acho. Agora, só para talvez colocar mais uma mosquinha assim, que me ocorreu, é que, bom, se o Bandeira não é uma presença assim, flagrante, né, a conexão com Ferreira Goulart é quase óbvia, né, claro, pelo contato com o neoconcretismo e tudo mais. E é interessante porque no Luta Corporal do Goulart, que é de 54, que para alguns até é uma espécie de pai da poesia concreta, tem um momento lá, tem um poema em prosa no meio acho que da terceira parte do livro, em que o eu lírico se diz desaparecendo como um bólido, né? É claro que bólido é uma palavra que está dicionarizada, mas assim, quase inevitavelmente isso me ligou aos bólides depois que vão aparecer no Noite Seca, né? Não sei, então se você quiser pensar nisso depois em algum momento, eu acho que Luta Corporal do Goulart, até porque eles compartilhavam jornais, né, em comum, tem textos inéditos também que trabalham com visualidade, né, no suplemento dominical do Jornal do Brasil, então acho que se o Bandeira não é uma presença efetiva, acho que o Goulart poderia ser... Sem dúvidas, sem dúvidas. Discutível, né? Ainda mais que eles não tinham brigado nessa época, né? Exato. Ainda não tinham brigado. Antes da briga, né? Bom, e aí, Max, uma coisa também que me ocorreu, assim, achei sua apresentação é sempre maravilhosa, assim, muito, muito clara, né, com uma linguagem que apresenta a música mesmo para quem não conhece. Quando eu comecei a ouvir a sua apresentação, alguma coisa já tinha me ocorrido, porque Carnaval é um livro que me intriga, de fato, né? Por vários motivos. E aí eu já estava com uma coisa mais ou menos encaminhada, assim, sobre o que eu estava pensando, e você soltou uma expressão que eu acho que pode pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque, de fato, Carnaval é um livro estranhíssimo, né? Porque ele é meio essa espécie de catálise entre ali essa memória simbolista do Bandeira e qualquer coisa que vai desembocar depois na semana de 22, né? Acho que é por causa desse livro, que é o tal São João, né, do Batista do modernismo. E é claro que a gente tem um poema decisivo ali dentro, que é Os Sapos, né? Sim, claro. Um poema que, claro, a gente sabe que não foi o Bandeira que leu na semana, foi o Ronald de Carvalho, toda aquela história que fica ali do Bandeira está e não está entre os modernistas. Mas eu fico pensando que dentro de um livro, né, que tem um poema, sei lá, como Morte de Pan, né, em que essa tradição clássica parece que está ruindo, né, e com a musicalidade do Debussy, que é absolutamente moderna, como você demonstrou, mas em algum momento você falou que lá no Carnaval de Schumann tem uma primeira referência que diz que é uma peça cheia de saltos, né? Eu fiquei pensando, você consegue ver alguma ligação musical nos Sapos dentro desse livro ou não? É só uma dúvida mesmo, não é uma questão. Olha, talvez. A gente tem que sempre olhar para a partitura, procurar ali alguma referência, alguma coisa, talvez. Principalmente porque o Sapo, eu pelo menos tenho a sensação de um poema muito estacato, né? Os Sapos. Então, quando você pensa no Paganini, que a mão está fazendo saltos não paralelos, para o pianista, você não tem para onde olhar realmente. Você olha para uma mão, a outra não está vendo e vice-versa. Então, talvez a partir daí seja assim. E tem a questão da sonoridade também. Só que no caso do Paganini, do Schumann, é o Schumann tentando compor como se fosse Paganini. Então, também tem a questão de que medida aquilo é Schumann puro, e que medida eu tenho que estudar o Schumann e o Paganini, mas eu acho que pode ser um caminho legal para pensar uma outra possibilidade musical dentro desse livro que tem... É uma sensação muito constante no Carnaval. Ele tem uma vontade musical muito grande. E talvez por isso o Debussy, a recepção do Mário tenha deixado o Bandeira um pouco chateado. Porque tudo ali parece que quer ser música. Nem tudo consegue ser música da maneira que o Bandeira concebeu. Mas você percebe realmente esforço. Então eu acho que é uma coisa a se pensar assim, pensar os Sapos e o Paganini, porque tem coisa em comum aí sim. Tem uma coisa da falta de pureza que une todo mundo, né? Debussy, Mallarmé, que depois deu no Nijinsky, né? Que faz o balé inspirado no Debussy, tem uma longa coisa ali, né? Pois é.
Alguém quer falar alguma coisa dos que eu comentei até agora? Assim, alguma opinião? Não? Eu também queria falar sobre a apresentação do Fábulo, né, do Drummond, que eu achei fantástica também. Fábulo, você pesquisou alguma coisa sobre o Chichico, com o Chichico Alckmin, com o Drummond, das fotografias dele, ou não? Tem alguma... Não. Os fotógrafos que eu cito é o Evandro Teixeira, o Goldgaber e o Brages. Ah, legal. Tá. São esses três que eu pego na antologia de artes do doutorado. E aí você trabalhou com também a presença de artistas visuais, né, do período do Drummond em volta dele, né? Você falou alguma coisa, sei lá, do Guild, por exemplo? Todo, né? Na verdade, o segundo capítulo da tese é para o Guild e o terceiro é para o ótimo. Legal, então, maravilha. A minha tese, eu procuro 4 instrumentos que levaram o Drummond a construir esses poemas. Colagem visual é uma delas, princípio metonímico, poema voto, e a partir deles eu vou para uma análise mais aprofundada, seguindo aí um pouco as orientações de alguns críticos, né? Do Guild eu vou com Naves, com Guignard eu vou um pouco também com Naves, porque, né, eu considero aí um expoente, claro, um sol maravilhoso na nossa crítica de arte atual. E aí faço mais essa ideia. Mas vendo isso, é uma coisa gigantesca, porque o Drummond, bom, todo mundo sabe quem é o Drummond, acho que quem sou eu para falar. A gente pega um verso dele, você ressoa da potência que ele tem de construir a síntese, né? Dizer tão pouco e dizer muita coisa. Mas aí eu percebi, não dava para acoplar, porque também, senão eu não ia ter fôlego para defender esse doutorado. Do teatro, do cinema, né? Tem muita referência, toda a obra dele que eu... E aí, mas eu fechei com as artes visuais. O máximo que eu vou é até a Carranca, que é né, que ele também tem um poema, mas volto nos barrocos, porque ele fala poemas para Aleijadinho e para o Manuel da Costa Taide. Então, eu pego dali até, óbvio, dando mais ênfase nos artistas que conviveram com ele. Também vem de um estado que é incomum no Brasil, né? Assim, todo mundo está em Minas Gerais fazendo tudo o tempo todo, né? É uma coisa alucinada. E eu disse isso também porque teve uma época que eu tenho muito interesse também por essa relação entre texto e imagem, né? E eu dei uma procurada nos poemas ilustrados do Drummond nos jornais, né? E, por exemplo, José quase todo tá espalhado ali com Chablot e o próprio Guild também, que acho que ilustra o José, inclusive, né? É uma ilustração linda, assim, no alto da página. Então, maravilha, excelente. Alexandre, queria falar uma coisa. A sua pesquisa é sobre Bossa Nova, agora nesse momento. Seu microfone está desligado. Gilberto, então, não, minha pesquisa é sobre essa perspectiva da canção popular como objeto estético, mais voltada na obra do compositor Ronaldo Bastos, né? Falando de Minas Gerais. E a primeira parte da minha pesquisa é justamente esse levantamento de um referencial teórico para que eu consiga abordar a obra do Ronaldo depois. Então, esse papo da Bossa Nova acabou entrando, porque é um momento muito marcante na crítica da canção, né? E você falando, os colegas, né, essa relação com Bandeira também. Bandeira também compôs canções, né, com Jaime Ovalle e tudo. Né, mas eu acabei passando batido por isso aqui na apresentação, né, eu fiquei com medo de estourar o tempo, eu fui direto. Mas seria uma pesquisa sobre o cancioneiro do Ronaldo Bastos, né, do Clube da Esquina e daí em diante. Não, é uma coisa parecida, você falou do Bimbom ali, que tem o para cá e para lá, que ficaram na minha cabeça também, de certo modo, ali, se ecoando, né? Mas eu acho que essa relação da canção popular com, digamos, a poesia do livro, né? Claro que é uma coisa que já está muito
sendo debatida ultimamente, né, e a gente tem aqui na FRJ o Canaã também, que trabalha muito com isso, né, e outros. Mas, por exemplo, existem algumas conexões que eu acho que ainda não ficaram muito claras, né? A gente talvez insista muito em alguns elos ali, por exemplo, é claro, entre Oiticica e Caetano, e eventualmente a poesia de livro que o Caetano leu e consumiu, mas tem alguns elos que eu acho menos assim, evidentes, né? Sei lá, por exemplo, alguma conexão entre a atmosfera psicodélica e surrealizante, sei lá, da estreia da TT Espíndola, que é sobre quem o Augusto de Campos escreveu, inclusive, e a conexão com a poesia surrealista. Claro, o Roberto Piva está no mesmo grupo ali do Cláudio Willer e outros que estão ao mesmo tempo, né? Então, acho que quanto menos a gente ficar implicante com essa relação, talvez a gente tenha, de fato, uma osmose mais clara entre esses terrenos, né? Há uma confluência, né? Há um diálogo constante, na verdade, né? Mas que, às vezes, por conta para você estabelecer uma narrativa crítica de alguma forma, parece que existe essa necessidade de demarcar, mas eu estou de total acordo com você, Gilberto. Total acordo. Não, maravilha. E Daniel, eu já tinha, acho que, conversado com ele sobre esse assunto, mas se quiser falar aqui para todos, né? Acho que eu já falei isso com ele exatamente, sobre o Ariana Mulher, que é um livro que me intriga também, nesses livros dedicados a uma única mulher que tem um certo eco na poesia brasileira desde o final do século XIX até o início do XX, que depois eu acho que vai ser inclusive subvertido pelo Drummond quando coloca como título José, né, que é um nome de todo mundo e nome de ninguém, é um nome de homem, mas que é um nome anônimo de certo modo. Mas se você conseguiria estabelecer alguma conexão entre, você fez ali uma relação muito detalhada com a Ariadne, né, mas se você vê algum traço de, pelo menos uma alfinetada no grande mito da mulher ariana dos anos 30, né, porque a gente sabe que é o grande apogeu dessa figura geradora, prolífica, grande mãe meio militarizada, que parece ser o avesso da que aparece dessa mulher telúrica, né, então quase cósmica que aparece na poesia do Vinícius, né? Então, o que você teria a dizer aí? Eu acredito que a Ariana, ela é definida no poema, se pudéssemos dizer isso, né, porque definir num poema é muito difícil, mas assim, ela é retratada no poema como algo extremamente divinizante, né, e eu não estou falando apenas das qualidades divinizantes de uma musa, né, ela é de fato uma deusa, né, isso é muito concreto no poema, né, ou seja, a gente não está falando de uma mulher exatamente, inclusive quando é o nome de Ariana que traz o poeta de volta para a sala, né? Não é nem sequer porque o nome é a única coisa relativamente humana, né? Todo o resto é a procura de algo, inclusive que está em toda parte e não está em lugar nenhum, né? Então, quando a gente fala no arianismo também, a gente está entrando num assunto muito complicado também. Não acredito que venha a ser isso, por mais que o Vinícius na adolescência tenha se aproximado do integralismo, e depois se tornado militante. A gente tá falando tranquilo, cara. Não achei estranho, não. Até porque a menina que falou antes de você Acho também... que tem alguém com o microfone falou bem rapidinho. não sei se talvez a gente está entrando num assunto complicado, porque quando a gente fala por exemplo, de fascismo, normalmente a gente fala num sentido ampliado, né? Que é um tipo de pensamento influenciado pelo positivismo, que acredita na força do Estado como um agente de transformação. E na verdade, o fascismo ele é um movimento específico, né? Ele é um movimento muito específico que é o movimento italiano, né? E que, por afinidades, a coisa é passada para o fascismo alemão, o fascismo para o fascismo no Japão, o fascismo no Brasil, né? E eu não sei exatamente se o arianismo é uma pauta importante, tão importante, né? É claro que ele é um pensamento que acontece no mundo inteiro, mas eu não sei se é um pensamento tão importante fora daquele tipo de fascismo alemão, né?
Eu acho que essa discussão não dá em lugar nenhum, assim, quando você vai tentar fazer alguma coisa, até porque o poema ele é coberto dessas instalações dionisíacas, né? Que remete diretamente à relação de Ariadne e de Dioniso, né? Entendi. Eu pensei exatamente mais como uma espécie de paródia, de fato, né? Até porque você disse que bom, a ligação entre ele e Otávio de Faria é evidente, né? E aí o Otávio tinha 2 anos antes publicado um livro chamado Maquiavel e o Brasil, que é a defesa de um grande líder de uma maneira assustadora, né? Então, isso. Então, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, só para quem estiver assistindo e quiser, talvez, o nosso monitor aqui, o Anderson, colocou para a gente a lista de presença no chat, quem estiver assistindo para colocar. E não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, um comentário. Eu tinha uma pergunta. Pois não. Eu tinha uma pergunta. O Alexandre citou. Como é que é o nome da música? Como é que é? É uma onomatopeia da Bossa Nova? Isso. Se ele já viu alguma coisa de cronologia, ou se alguma coisa influencia a outra, no Obladi Obladzar dos Beatles, né? Se alguma coisa influencia a outra, algo do tipo. É interessante essa pergunta, mas na verdade parece que Obladi Obladzar é 10 anos, cerca de 10 anos depois de Obalalá. E pelo que o Paul McCartney fala, porque além da pesquisa sobre bitomaníaco, né, tem essa... Mas pelo que o Paul McCartney fala, Obladi Obladzar era um jargão, era um cara jamaicano que cantava isso, ele encontrou no aeroporto e aí foi. Então acho que não tem ligação. Mas João Gilberto ficaria felicíssimo se tivesse, né? Com certeza. Imagina. Certo, gente. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa aqui. Não? Bom, caso negativo, a gente tem, então, aqui no exemplo máximo de cronometria, faltando 3 minutos para 4 horas, a gente encerra, então, aqui a nossa mesa, com mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês, e reforço aqui o convite para quem quiser assistir as outras sessões do nosso simpósio, que termina amanhã, né? Amanhã temos uma última mesa, com as últimas 6 comunicações, e ainda vai haver uma mesa também pela manhã de conferências de literatura brasileira, mais voltada à contemporaneidade, e vocês estão todos convidados. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença de todos, e a gente permanece em contato, tá certo? Obrigado, grande abraço e boa tarde para todo mundo aí. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Até a próxima. Tchau, tchau.